olhar para as Escrituras, olhar para as profecias bíblicas, para que possamos ter clareza, ter discernimento sobre os nossos dias, principalmente nesses dias que estamos vivendo hoje. Amém, pessoal? E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus porque estamos aqui reunidos juntos aqui para aprender a palavra de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Irmãos, pega a sua Bíblia aí, por favor. A Bíblia Sagrada, ela é uma história, é uma narrativa sobre a história do plano de Deus. Isso é muito importante a gente aprender isso e entender isso, que a Bíblia ela é uma narrativa, ela conta uma história, e a história do plano de Deus, porque você e eu precisamos ter na nossa mente, seja bem-vindo, pastor, que nenhum livro aqui que está escrito aqui está desconectado. Existe uma conexão na palavra, uma narrativa. Na filosofia chama de metanarrativa. Eu não vou nem trabalhar esses conceitos aqui, que eu quero ser bem simples com os irmãos. Mas é uma verdade absoluta que conta uma história. A Bíblia ela fala sobre a história do mundo, a história da humanidade, ela vai contar sobre o propósito de Deus. Então, toda vez que você olhar para a Bíblia, entenda que a Bíblia ela não está desconectada. De Gênesis a Apocalipse, ela é uma história, ela é uma narrativa, ela está contando sobre o plano de Deus. Ela é uma revelação especial. Escreve isso aí no seu caderno. A Bíblia é a revelação especial. Deus ele se revela, Deus ele se revelou através da Bíblia. A revelação especial do plano de Deus. Amém? É a história de Deus. E Deus é o autor, e Ele também é o personagem principal. É aquela canção que cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quem é o personagem principal? Deus, Jesus Cristo. Paulo vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. Pedro vai dizer que ela não provém de nenhuma particular interpretação. Então nós temos aqui a oportunidade de conhecer sobre a revelação de Deus, sobre o plano de Deus para as nossas vidas, e isso é maravilhoso. Não é à toa que a Bíblia é o livro mais vendido, mais publicado em toda a história. Fora a edição da Bíblia, as traduções, quantos livros foram escritos, inspirados na Bíblia? É o livro mais importante de todos os tempos. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então eu quero ser claro, nós vamos aqui trabalhar de forma bem simples. E é um desafio, né? Porque a gente vai trabalhar sobre a palavra de Deus e ser simples é um desafio. Porque estamos falando de assuntos, vamos falar de assuntos aqui profundos. E para a gente que vai ministrar, seja num estudo, numa pregação, eu sempre procuro tentar o máximo possível ser objetivo e ser simples. Tanto o crente mais maduro, quanto a pessoa que está caminhando na fé agora, precisa entender o que está sendo pregado. Então, eu creio, em nome de Jesus, que nós vamos alcançar esse objetivo. Amém? E eu peço a sua ajuda aí, que você tenha misericórdia da minha vida. Se você tiver alguma dúvida, não me procure. Mas se você tiver alguma dúvida, depois aí nós vamos conversar, anota a sua dúvida, e depois a gente tenta de alguma forma explicar. Se de repente chegar aqui em uma pergunta, algo do tipo que eu não sei, eu vou ser sincero, irmãos, eu não sei, e se vira. Eu não sei, então vamos procurar entender mais sobre esse assunto, e aí depois eu vou explicar para vocês. Tá bom, vamos lá, vamos começar. Primeira palavra que eu queria que você anotasse aí no seu caderno, é a palavra cosmovisão. Anota aí, cosmovisão. Isso aqui é importante, irmãos. Antes de tudo, cosmovisão. Não sei se você entende aqui, ó. Cosmovisão.
Hã? Tá pequenininho? Cosmovisão é junto, como diz o Jair. Então vamos lá. Vamos juntar aqui, ó. Pronto. O que é isso, pastor? Cosmovisão. É a maneira que enxergamos o mundo. É a nossa visão do mundo. E existem muitas visões sobre o mundo. Isso aqui, irmãos, é importante. Não adianta falarmos de estudos, seja escatologia, seja apocalipse, seja evangelho, seja o que for, se nós não primeiro tratar isso aqui, ó. Essa cosmovisão, a nossa visão, é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. É um óculos. A cosmovisão é o óculos. É como esses óculos aqui. Eu trouxe alguns aqui, pelo menos 3 óculos aqui. Eu queria que um abençoado viesse aqui. Sandro, vem cá, Sandro, vem cá. Põe esse óculos aqui, Sandrão. Thaís, vem cá, Thaís. Põe esse aqui, ó, que esse aqui combina com você. Isso, põe aí. E vamos ver mais alguém aqui. Vem cá, o menininho, você bonitinho. Vem cá, põe esse óculos aqui. Tá bonito? Pode pôr, não tenha medo não. Depois você passa álcool. Como é que você está enxergando o pessoal aí? Está enxergando bem, não? Vai enxergar certinho, tranquilo. E você, menina, está enxergando que cor aí? Tá arriscado, eu paguei R$1 nesse óculos aí. E você, Gui? Tá parecendo um falcão, rapaz. É mais ou menos isso, gente, é a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo. Pode sentar, se vocês quiserem ficar assistindo a aula com esse óculos aí, pode assistir. Não quer não? Eu ia deixar uns 5 minutos aqui com vocês, mas é a nossa visão, a nossa cosmovisão. Antes de tudo, a gente precisa trabalhar a nossa cosmovisão. Por quê? Porque eu posso trazer verdades aqui, apresentar para você uma realidade, mas dependendo do óculos que você está vestindo, não adianta. Posso falar, eu posso trazer uma explicação, posso pegar aqui a Bíblia, mostrar para você, explicar para você, mas dependendo do óculos que você vestiu, vai ser difícil a sua compreensão. E isso é tão forte, essa palavra é tão forte, que não é só a respeito da Bíblia, mas é a nossa visão do mundo, vai influenciar todas as áreas da nossa vida. Dependendo da sua cosmovisão, da maneira que você enxerga o mundo, isso vai influenciar todas as áreas da sua vida. Isso vai influenciar seu casamento, vai influenciar a maneira que você vive, seus sonhos, seus ideais. É por isso que muitas pessoas, elas têm acesso à Bíblia. Por exemplo, um católico, você pode mostrar para ele a verdade, você pode explicar para ele, mas ele não vai conseguir entender, porque ele está vestido um óculos. E os católicos vestem o óculos da tradição católica. Um judeu, por exemplo, você pode explicar para o judeu, você pode pegar, mostrar a profecia bíblica para ele, você pode apresentar Isaías 53 para ele, mas ele não vai enxergar na sua cosmovisão, porque ele já tem a dele, ele já está com óculos. E é muito louco isso aqui, porque isso aí também influencia o nosso quintal, os evangélicos também. Nós também temos vários pontos de vista, várias vertentes sobre a Bíblia. E aí, qual é o desafio? Qual saber a vertente correta? Como saber se aquilo que eu aprendi é o correto? Porque cada um tem a sua cosmovisão, cada um tem a sua visão. Eu posso vir aqui falar, de repente vai vir outro pastor, e ele vai falar de uma outra forma, e aí gera toda essa salada de vertentes aí teológicas. Então no nosso quintal, por exemplo, os evangélicos, existe os reformados, existe os pentecostais, existe os mais moderninhos. No nosso quintal também existe divergências
Existem diferentes visões e é tão complicado isso. É tão complicado porque por mais que alguém tenha uma boa intenção de trazer a verdade, dependendo da verdade ou dependendo do óculos que você está, você não vai entender, porque isso vai influenciar a sua vida e a sua maneira de enxergar a Bíblia. E não só isso, vai influenciar suas ações, vai influenciar também seu comportamento, vai influenciar o seu modo de pensar, é a forma que enxergamos o mundo. Então essa palavra é muito importante, irmãos. Cosmovisão. Abra aí comigo a sua Bíblia, no Salmo 119, versículo 18. Uma água para mim. E vamos lá. Aleluia. Esse versículo aqui eu ensinei para Maria. Falei para Maria ler esse texto aqui toda vez que ela abrir a Bíblia, ou toda vez que ela for meditar em um texto, que ela decore esse versículo. Então, marca esse versículo aí, porque ele é importante para que possamos dar o nosso ponto de partida aqui, na nossa compreensão das Escrituras. Quem pode ler em voz alta aí? Salmo 119, verso 18. Salmo 119. Eu achei que eu estava... Pode ler de novo, está gelado. Aleluia. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, coloque esse versículo na sua oração. Toda vez que você for ler a Bíblia, peça para Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Toda vez que você for meditar, seja na sua casa, seja na igreja, peça para Deus abrir os seus olhos. Peça para Deus tirar as cosmovisões, os seus pontos de vista. Hoje, nesse curso aqui, peça para Deus: Senhor, eu quero aprender, eu quero me aprofundar. Então, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Toda vez que eu vou ler a palavra, eu oro a Deus esse versículo. Na realidade, todo o Salmo 119 é uma poesia, uma canção pedindo para Deus. O salmista aqui, ele sempre vai pedir para Deus: Senhor, eu quero aprender os seus desígnios. A palavra desígnio, a palavra propósito, a palavra lei, a palavra mandamento, a palavra vontade, é a palavra central no Salmo 119. É um salmo lindo também para você meditar uma outra hora, porque ele é muito comprido, né? Esses dias eu estava em casa com a Maria, e a Maria, nós fomos escolher um texto, e a Maria escolheu o salmo bem pequenininho, né? E na hora eu fui revelado por Deus. Falei: você escolheu isso aí para ler isso aí porque é bem pequenininho, né? E ela deu risada. Como você sabe, pai? Porque a gente vai escolher aquilo que é mais fácil, né? O Salmo 119, ele fala sobre isso. O salmista, ele está falando sobre conhecer. No verso 105 ele vai falar: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então toda vez que você for ler a Bíblia Sagrada, feche os seus olhos por alguns minutos e peça para Deus: Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da sua lei. Amém? Está acompanhando, gente? Então, antes de tudo, cosmovisão. A gente precisa tirar todos os óculos. E são muitos, irmãos, são muitos. Eu posso dizer para vocês, eu já vesti vários deles. Teve uma fase na minha vida que eu vim com óculos dos reformados aqui para a igreja. Tudo que eu enxergava era na visão reformada. Tem dia que eu tiro esse óculos e eu ponho um pentecostal. Só enxergo como enxergo os pentecostais.
E assim a gente vai vivendo. Sempre vestindo um óculos, sempre enxergando a partir das lentes de alguém, de alguma coisa que nós aprendemos. Então, peça para Deus desvendar os seus olhos, tirar as escamas dos seus olhos, para que você enxergue o propósito de Deus. Olha como isso é tão importante. Vamos ler o que Jesus fala em Mateus 6. Jesus fala sobre isso. Mateus 6, Sermão do Monte, verso 22. Mateus 6, 22 e 23. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 6, versos 22 e 23. Quem pode ler aí? O 23 também. Se os seus olhos forem bons, palavras de Jesus, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, dependendo da sua cosmovisão, a maneira que você enxerga o mundo, todo o seu corpo será bom. Os olhos é a candeia do corpo. Faz sentido, irmãos? Então, você e eu precisamos estar disposto a abrir mão daquilo que a gente já aprendeu, estar disposto, com o coração aberto, para ouvir a palavra, para entender mais sobre a palavra, para crescer mais, para compreender mais sobre o propósito de Deus. Uma das coisas mais difíceis que tem é você ensinar pessoas, ou estar disposto a ensinar pessoas que não querem aprender, que já fechou a sua visão, eu não preciso, ou aquele que, eu não preciso. Aí Jesus fala sobre isso, é um texto muito forte, se você puder ler aí Mateus 7, só virar uma página, verso 6, Jesus fala para não lançar pérolas aos porcos. Quem pode ler para mim aí? Amém, gente? É muito forte isso. Por isso que a gente não tem que cair muito em debate. Quando a pessoa não está disposta a aprender, você não tem que forçar a pessoa. Tem muito debate aí, muita coisa aí rolando que só perca de tempo. É lançar pérolas aos porcos. E a palavra é um tesouro precioso. A gente não pode lançar ela assim, para qualquer um. Então, dependendo da visão da pessoa, não adianta discussão, a não ser que a pessoa esteja disposto, queira entender, tenha maturidade para ouvir o seu lado e entender. Aí sim, aí dá para entrar, dá para discutir. Fora disso, são questões loucas. Então, só para destacar aqui, antes de tudo, para a gente ter a clareza, a gente precisa o quê? Mexer na nossa cosmovisão, se dispor. Eu estou disposto a tirar essa lente aqui e eu quero enxergar. Por isso que todo estudo ele precisa ser feito com muita oração. Vai ler a palavra de Deus, irmão, tem que orar. Senhor, mostra para mim, Senhor, revela. Eu quero aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa visão ela foi ofuscada. Abre lá Gênesis capítulo 3, vamos ver o que aconteceu na queda. Gênesis capítulo 3, verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 7. Aleluia. Forte aí? Segura comigo, hein? Vamos lá. Gênesis 3, 7. Vai lá, Sandrão. Leia em voz alta, negão. Quer que eu leia, negão? Tá difícil achar Gênesis 3, né, cara? É difícil mesmo. Nossa, como é difícil.
Bora. 3,7. 3,7. Negão, você está precisando de um óculos, negão. Tem vários óculos aqui, negão. Você viu que ele só vestiu um pouquinho o óculos aqui errado, irmão? Olha que mexeu. Mexeu com a visão do menino, não está enxergando nada. Está lendo Enoque. Pastor Rogério, lê aí, Pastor Rogério. Faz essa para mim aí. 3,7. Depois eu dou outra chance para o Sandro. Meu Deus. Quando o homem pecou, a sua visão, os seus olhos se abriram para o mal. Uma visão ofuscada. Uma visão deturpada. O homem começou a enxergar agora de forma maliciosa. E todos nós somos assim, porque todos nós nascemos debaixo de pecado. Calvino vai dizer, irmãos, que o ser humano já nasce míope. Já nasce com a visão deturpada. Tudo que enxerga, vai enxergar com a forma deturpada. Não enxerga mais com a pureza. Não consegue enxergar mais de forma pura. E é isso que gerou toda essa questão que vemos hoje. Dessa confusão dos dias de hoje. Até a respeito das escrituras também. Porque as pessoas pegam a Bíblia Sagrada, dependendo do óculos que ela está, da visão, da cosmovisão que ela tem, ela vai deturpar esse livro, ela vai fazer coisas horríveis. Por quê? Porque lá no começo de tudo, o homem, ele pecou e essa queda gerou nele a abertura de uma visão para o mal, um conhecimento do bem e do mal. Até então a visão era pura. Até então a visão do ser humano era Deus que dizia para ele o que era certo e o que era errado. Eu trago um exemplo do meu filho, Mateus. Mateus, ele vai pôr o chinelo no pé. Toda vez que ele vai pôr o chinelo no pé, ele está naquela fase ainda. Ele sabe o que é o jeito certo de pôr, mas toda vez ele olha para mim, ele está pondo e fala, tá certo, pai? Tá certo, pai? Tá certo, filho, pode pôr. E às vezes eu brinco com ele, eu deixo ele colocar errado, e ele olha, pai, tá certo? Tá certo, filho. Tá certo não, pai, tá certo não. Porque a visão do certo e errado ele tira de quem? O pai. O pai é a referência do que é certo e errado. Assim somos nós, irmãos. Na pureza, assim era Adão. Quem trazia o conceito do que era certo e errado era Deus, era o Pai. Mas com a entrada do pecado agora a visão ficou perturbada, ofuscada, maliciosa. Então gerou todo esse caos que vemos no mundo hoje, essa pluralidade. O que é pluralidade? É muitas verdades, cada um tem a sua. Meu Deus do céu, que difícil. Porque nós temos a nossa verdade, a Bíblia é a nossa verdade, mas cada um tem a sua. Então essa visão do mundo hoje, se você falar para a pessoa, não, isso, pela palavra de Deus, isso não é correto. Mas você está falando isso, é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Cada um vai ter a sua verdade. Gerando o quê? Relativismo. Então, não tem verdade absoluta, inversão de valores. E gerando também, irmãos, algo que eu peço para você ficar atento a essas ideologias extremistas dos nossos dias. É uma cosmovisão. Não existe lado puro. Tanto o direito como o esquerdo está contaminado. E a gente fica preso a essa questão, essa briga, esse extremismo. Eu sou de direita, eu sou de esquerda. E o cristão também está entrando nessa onda, eu entrei nessa onda, e nós temos que tomar cuidado. Espera aí, todo lado é contaminado. Não existe uma ideologia pura. Toda ideologia, ela tem uma cosmovisão contaminada. Uma visão deturpada. Não existe uma visão política pura, correta completamente. É claro que nós temos uma tendência para um lado, mas até o nosso lado, que a tendência que nós temos, tem gente lá que está fazendo arruaça. Vou dar o exemplo aqui, governador de São Paulo e outros aí que são de extrema direita e que
Está fazendo coisas por quê? Tem a visão corrompida, então não tem esse negócio. Então toma cuidado com esse negócio de lado, tá bom? Nós não olhamos nem para a direita nem para a esquerda, nós temos que olhar para cima. Olha para cima aí, que é de lá que vem o nosso socorro. Então esquerda e direita também está dentro disso aqui. Jornalismo, você vai assistir um jornal, então você tem que ficar ligeiro, tem uma cosmovisão ali, tem uma motivação por trás, então sempre faz essa pergunta, sempre procura entender que visão, qual é a cosmovisão aí desse pessoal. Isso aí você já vai criar uma defesa em você, um senso crítico, para você tomar cuidado. Então pensadores, políticos, jornalista, até professor, por incrível que pareça, porque você vai para uma escola e você vai lá com a visão, né? Eu quero aprender, o cara é inteligente, estudou, mas chega lá, você é mergulhado. Eles lançam em cima de você a cosmovisão deles. E você é bombardeado. Bombardeado. E tem muita escola, faculdade que está assim. Você chega lá, o professor, aquela faculdade tem uma cosmovisão e ela vem batendo naquela cosmovisão e tem muita gente que está assim, ó. Não consegue enxergar de outro ângulo. Não consegue enxergar de outra maneira, porque está cego. Tem uma cosmovisão ali, ó. A ponto de vista dele, ele não consegue, ele não está aberto para enxergar de outra forma. E aí tem gerado o que está acontecendo no nosso país, e eu falo para você, escuta o que eu estou te falando. Do jeito que está andando as coisas aí, vai ter guerra, uma guerra civil logo, logo. Do jeito que as coisas, esse extremismo aí, do jeito que está andando, irmão. E isso é tão profético, depois nós vamos trabalhar isso futuramente, mas Mateus 24 fala de reino contra reino, nação contra nação, e a palavra reino ali é etnia, ideologia, essa questão racial que a gente vê hoje, toda hora sendo discutida, essa briga que vemos hoje, irmãos, isso aí é muito diabólico, é uma visão, uma cosmovisão deturpada. Então por isso precisamos pedir para Deus, Senhor, eu quero ter uma visão pura. Porque se os meus olhos forem bons, Jesus falou o quê? Vamos lá, gente? Agora, se os meus olhos forem maus, posso vir para a igreja, eu posso fazer o que for, filhão. Posso até ler a Bíblia. Pode até ler a Bíblia. Mas se não entender, se não tiver discernimento, por isso a importância desse nosso estudo aqui, é para trazer clareza, irmão. Trazer clareza, é trabalhar essa visão nossa. Aí no Salmo 119 mesmo, se quiser ler também, no verso 37, o salmista vai falar, desvia os meus olhos. Então toda vez que você tiver também aí na sua jornada, pede para Deus, desvia os meus olhos, Senhor, eu não quero enxergar dessa forma. Quem pode ler para mim aí? Nossa, eu vou correr, hein, gente. Verso 37. Salmo 119, verso 37. Amém, gente? Também marca esse texto. Ó, tem uma coisa que eu aprendi. Não é pecado rabiscar a Bíblia. Circula, marca. Isso é importante para você crescer. Então, oração. Vai orar, vai ler Bíblia todo dia. Senhor, desvende os meus olhos. Pai, eu quero enxergar. E assim você ora também, desvia os meus olhos daquilo que não vai agradar ao Senhor. Paulo era assim, irmãos. Rapidinho eu vou ler essa oração de Paulo aí, Efésios 1:19. Olha só o que Paulo orou, irmãos. Olha só qual era a oração de Paulo pela igreja. Efésios capítulo 1, se quiser anotar também, quiser correr comigo lá, vamos lá junto. Aleluia. Está comigo aqui, gente? Está comigo aqui, pessoal? Efésios 1, verso 16. Efésios capítulo 1, verso 16. Olha a oração de Paulo. Está comigo, Gui? Está acompanhando aí? Vamos lá. Não cesso de dar graça por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria. Oh, que Deus derrame espírito de sabedoria sobre nós, irmãos. Quem recebe isso aqui? Espírito de sabedoria. Olha só o que ele fala: vos dê espírito de sabedoria e de revelação. Aleluia. Desvendar, tirar o véu, tirar os óculos, tirar essas lentes aí que estão nos ofuscando, nos dá revelação. Aleluia, irmão. Quem pode dar aleluia aí? Eu não quero virar culto não, viu? Vou continuar aqui. No pleno conhecimento dele. Olha o verso 18, pastor Rogério. Sendo iluminado os olhos do vosso coração. Sendo iluminados os olhos do vosso coração. Como é que está escrito aí? Do vosso entendimento. Aleluia. Para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos. Oh Deus tremendo, cara. Que Deus nos dê, irmãos, iluminar os olhos do nosso coração. Para que possamos ter esse entendimento sobre a profecia, discernimento sobre os nossos dias, e compreender as estações, as épocas, ter clareza sobre as Escrituras. Você não vai ser mais enganado em nome de Jesus. Meu objetivo aqui é esse, irmão. Você vai sair daqui hoje, dos próximos estudos, com essa clareza, com essa objetividade das Escrituras, entendendo de fato a palavra de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Então agora vamos entrar no nosso estudo. Já falamos sobre isso. Abra aí a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 2, não feche ela, que nós vamos expor aqui esse texto e entrar aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 em diante. Vamos lá, gente, vamos crescer. Estou empolgado aqui. Quem pode dar um glória a Deus aí para me empolgar mais? Vamos lá, vamos me empolgando aí. Vai jogando energias positivas. Vai orando aí. Vai buscando a Jesus aí. Vamos lá. Se você tiver dificuldade, anota aí. Não tenha medo aí de... Pastor, dá um tempinho, espera aí. Tá bom? Vamos crescer junto aqui. Todo mundo achou? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 em diante. Aleluia. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca de tempos e épocas. Olha o que Paulo está falando aqui. Ele está falando para essa igreja. Eu não vou escrever para vocês acerca de tempos e épocas. Aí no verso 2 ele já vai dizer: porque vocês mesmos sabeis, porque vós mesmos sabeis perfeitamente. Então Paulo está dizendo assim: eu já ensinei isso para vocês. Eu não vou nem falar muito sobre essa questão de tempos e épocas aqui. E aí ele continua: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5. É isso, gente? Tá certo? Amém? Desculpa aí, pastor. É que a dificuldade para falar. Vocês estão entendendo aqui com a voz? Está dando para... Vamos lá. Verso 2, né, que eu parei. Verso 3. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá como dores de parto, uma mulher grávida, e de nenhum modo vós escaparão. Então pausa aqui. Paulo está falando para os irmãos sobre a vinda do Senhor. E nós vamos aqui falar um pouco sobre a vinda do Senhor, sobre o fim dos tempos, que eu acredito que é o tema que todo mundo quer saber, mas a gente vai com calma, amém, gente? A gente vai com calma, a gente vai devagarzinho e a gente vai chegar lá. Então Paulo, ele fala o seguinte, ele diz aqui para a igreja, sobre os tempos e as estações. Eu não vou falar isso para vocês porque vocês já sabem sobre isso. Vocês já sabem
que o dia do Senhor será como o ladrão. O ladrão. Jesus falou isso em Mateus 24, Pedro também falou isso, que a vinda do Senhor Jesus Cristo, ela será como um ladrão. Mas olha aqui o verso 4, irmãos, verso 4. Entretanto, vós, irmãos, não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como vocês não estáis vivendo nas trevas, para que esse dia, como se fosse um ladrão, vos ataque de surpresa. Então, olha só, vamos caminhar aqui, vamos crescer. Paulo está falando que nós não andamos nas trevas, nós, temos clareza, amém, irmão? Nós temos clareza. A vinda de Jesus para os que têm clareza, não será como um ladrão. É o que a palavra de Deus está falando. Mas para aqueles que andam em trevas, a vinda do Senhor virá como um ladrão, de surpresa. Aí o verso 3 ele disse aí, quando todo mundo achar que está vivendo em paz, de repente, será marcado por uma repentina destruição. Porque ele virá para o mundo, como um ladrão. Então, fica bem claro isso na nossa mente. Por isso você vai entender por que a gente está estudando sobre isso. Por quê? A vinda do Senhor Jesus Cristo para o mundo será como um ladrão, mas para nós não. É o que a Bíblia está dizendo. Olha aí, vamos ler o verso 5. Porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Oh, glória a Deus, irmãos. Nós temos clareza. Nós temos visão espiritual. Então, para nós, a vinda do Senhor não será como um ladrão. Mas para o mundo, ele virá como um ladrão. Amém? Então, sobre a vinda de Jesus, nós temos aqui duas perspectivas. Para o mundo, ele virá como um ladrão, mas não para nós. Para nós vamos ver isso em outros textos, a vinda do Senhor será o glorioso dia, o dia do encontro, da reunião. Glória a Deus. Porque nós somos os filhos, porque nós temos clareza. Declare, nós temos clareza. Para o ímpio, para aquele que está dentro de uma cosmovisão corrompida, será um terrível dia. Será repentino. O dia do juízo, o dia da destruição. Mas para nós, que somos da luz, que andamos na luz, não somos das trevas, para nós a vinda do Senhor não será como um ladrão. Continuando os textos aí. Verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sóbrios. Você pode grifar essa parte aí, atentos e sóbrios. Grifa aí na sua Bíblia. Porque os que dormem, verso 7, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, aleluia, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, atentos, quer dormindo, que como Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estás falando. Aleluia por essa palavra, irmãos. Então, para nós, a vinda do Senhor Jesus não será, Ele não virá para nós como um ladrão, porque nós somos do dia. Amém? Nós somos do dia. Vamos caminhar aqui que você já vai entender aqui por que estamos aqui tratando sobre esse assunto. Os que andam nas trevas serão surpreendidos na vinda do Senhor. Então, todos os que andam nas trevas serão surpreendidos.
Aí o verso 2 ele diz, porque todo mundo vai achar que está tudo em paz. Quando aumentar esse discurso paz, 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 já estou preparando seu coração para os próximos estudos aqui. Então virá uma destruição, juízo. Mas para aqueles que são do dia, para aqueles que estão na luz, eles não serão surpreendidos. Por quê? Porque eles têm clareza, eles têm discernimento sobre os dias, sobre os tempos e sobre as épocas. Volta lá para o verso 1. Ele fala aí sobre tempos e épocas, estações. As duas palavras no grego aí, cronos e kairos. Os que andam na clareza, na luz, os que são da luz, eles têm discernimento sobre os tempos e sobre as estações. Aleluia. E nosso objetivo aqui é esse, irmão. É trazer essa clareza para o povo de Deus. Deus me entregou esse encargo, por isso que eu estou aqui hoje, com essa finalidade. Alguns meses já estou estudando sobre esses temas, e não é só para o pastor guardar, mas é para partilhar com a igreja, para que você também tenha discernimento, clareza sobre os tempos e sobre as estações. Cronos, nosso tempo. Kairos, estações, tempo de Deus. Então nós não podemos estar como filhos das trevas, perdido. E o que me deixa mais triste é muita gente assim perdida, irmão. Andando como que estivesse nas trevas, e a gente não é das trevas. Nós não somos das trevas. Não dormimos como os demais. Esse sono é um sono espiritual. Amém, povo de Deus? Tem muita gente dormindo hoje. Tem muita gente dormindo como tivesse, deixa a vida me levar e vivendo a sua vida, sendo que para aqueles que são da luz, eles têm clareza, e quem tem clareza, quem é da luz, quem tem discernimento, aquele que sabe, que tem uma visão clara, ele vai se antecipar. É por isso que ele não vai ser surpreendido quando Jesus vir. Então, para ele, a vinda de Jesus não vai ser como ladrão, porque ele tem clareza, ele tem discernimento, ele está andando de forma atenta, vigilante, sóbrio. É o verso 6 que diz aí, volta para o verso 6. O que Paulo fala aí? Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Essa palavra, irmão, mexeu comigo, sobriedade. Ser sóbrio é o contrário de alguém que está vivendo em embriaguez. O contrário de sóbrio é embriaguez. Os caras da noite estão embriagados. Os do dia estão sóbrios. Uma pessoa embriagada, não sei se alguém aqui já foi no mundo da cachaça. Quem já foi no mundo da cachaça aí? Eita, meu Deus do céu. Você também, Thaís? Ô, tão novinha assim, Thaís? A pessoa que está embriagada, ela fica encantada. Ela vê o mundo, o fantástico mundo de Bob. Ela não tem controle das emoções, todo mundo é amigo dela. É assim ou não é? Normalmente os bêbados são assim. Não tem lucidez, não tem equilíbrio, não tem controle. E uma pessoa embriagada, já viu como se comporta? Vai falar com uma pessoa embriagada para você ver. Dá trabalho, não dá? Meu Deus do céu. De vez em quando eu tenho o meu primo lá e ele vem, ele me abraça e diz que me ama, e diz que eu sou homem de Deus. Ixi. Então você que já foi embriagado aí, você sabe, né? Pegar um volante, por exemplo, o Haroldo estava falando aí que pegou um carro aí, fez uma loucura quando estava embriagado. Afeta a emoção, o embriagado. Afeta a visão, ele não consegue enxergar. Comportamento, descontrole. Olha só. Então, trazendo para a nossa meditação aqui sobre isso, sobre essa clareza, então tem dois grupos de pessoas hoje, os embriagados e os sóbrios. Amém?
espiritualmente falando. Os sóbrios, eles têm discernimento, eles têm visão. Os embriagados não têm controle, irmão. Está desequilibrado. Não consegue raciocinar, não consegue entender, não tem discernimento. Olha só o que Jesus falou, vai lá em Lucas 21, 34. Espero que você esteja entendendo aí. Vamos lá, vamos caminhar. Lucas 21, 34. Amém? Olha o que Jesus falou. Tendo cuidado, esse texto de Lucas 21 é sobre a vinda de Jesus, tá? Nós não vamos tratar isso agora, mas futuramente a gente vai trabalhar esses textos aí. Tendo cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das libertinagens e da embriaguez. Como é que está escrito aí? Sua tradução. Pode ler. Meu Deus. Já pegou aí, irmão? Já pegou o texto aí? Então, Jesus está falando, fiquem atentos, tomem cuidado para que vocês não fiquem sobrecarregados com essa embriaguez. E aquele dia é a vinda do Senhor, chegue em vocês de surpresa. Então tomem cuidado. Aí o verso 35, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Então Jesus já está alertando para que nós não venhamos sobrecarregar o nosso coração de ansiedade, cuidados da vida e todas essas questões e sejamos embriagados. Mais uma vez, trabalhando a questão da embriaguez. Porque o cara que é embriagado, ele perde a noção das coisas. Ele não entende os dias. Ele não consegue, ele olha o jornal e não está entendendo nada. Ele vê os sinais e continua na mesma balada, na mesma vida, com as mesmas motivações, porque ele está embriagado. Mas os filhos da luz, eles são sóbrios. Oh, glória a Deus. Os filhos da luz, eles têm clareza, eles têm visão, eles sabem se comportar, eles sabem como deve viver. Eles sabem discernir os dias. Eles sabem discernir os tempos, Cronos, o tempo de hoje, eles sabem discernir as estações. Tempo de Deus, era vindoura. Ele consegue, ele tem essa visão mais ampla. Por isso, irmãos, é que nós precisamos estar preparados e você está aqui hoje, é poderoso para a sua vida, amém? Talvez você falou, poxa, cansado, mais uma programação dentro da igreja, mais um dia que eu tenho que estar lá. Meu irmão, isso vai fazer uma diferença para a sua vida. Isso vai fazer uma diferença para a sua vida. Eu creio que muitos dos nossos óculos, nossas lentes, elas vão cair por terra. Porque a nossa cosmovisão, ela dirige a nossa vida, nossos ideais. É igual uma pessoa que teve a experiência de passar pelo Covid. Está aqui a Verinha, conversando com ela domingo, ela falou, pastor, não tem como, a nossa vida muda. Não foi, Verinha? Uma experiência com essa enfermidade dos nossos dias trouxe uma outra visão. Para mim em particular, irmãos. Então a visão muda. É uma outra realidade, é uma outra forma de enxergar, é um outro ponto de vista. Então, esse é o objetivo desse curso, não é trazer conhecimento para você, porque conhecimento por conhecimento, irmão, até o diabo tem. Então, a ideia aqui é trazer esse conhecimento, gerando em você discernimento, clareza, para que você e eu possamos andar como filhos da luz, tendo discernimento, sendo sóbrios, e não sejamos embriagados
contaminados com a embriaguez, com as ilusões da vida, para que o dia do Senhor não venha sobre nós como algo repentino, e não sejamos surpreendidos como um ladrão que vem à noite para nos saquear. Aleluia! Então aí, gente, então eu tenho esse encargo aqui, é o mesmo encargo, eu acredito que é o mesmo encargo que foi entregue para João Batista, está entregue sobre a igreja. Lucas 1:17, uma das mensagens de João Batista é que ele iria avançar na presença do Senhor, no mesmo poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos. Olha o ministério de João Batista, que não está agora sobre uma pessoa, mas sobre a igreja. E esse é o nosso papel como igreja. Avançar na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos filhos, aos desobedientes à sabedoria, do justo, deixando um povo preparado para o Senhor. Aleluia. Esse é o nosso papel. Meu papel aqui hoje é habilitar um povo preparado para o Senhor. Deus está entregando esse encargo sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Habilitar um povo para o Senhor, preparar um povo para o Senhor. Esse encargo eu recebi de Jesus e eu quero passar para vocês aqui em nome de Jesus. Não sou o dono da verdade, não sei todas as coisas, mas nós vamos aprender juntos aqui para que possamos ter clareza sobre os tempos, sobre as estações, e isso venha nos mover para que possamos ter um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor, habilitando um povo para Deus. Não sejamos como aqueles que estão nas trevas, que vivem de noite, os embriagados. Verso 7, um sono espiritual e uma embriaguez espiritual. E estava falando com a Sheila, quem conhece a Sheila aqui? A Sheila, minha esposa. Ela teve uma infância difícil porque o pai dela era alcoólatra, dono de bar. Com 10 anos de idade ela já fazia as doses, tudinho lá. Tequila, ela sabe todas as doses lá. Falei, rapaz, falou para mim lá o nome das doses lá. E ela sofreu muito com o pai dela por ser alcoólatra e ela falou muitas coisas que o pai fazia por conta da embriaguez. Agressivo, casamento, às vezes era a amizade que ele tinha e ele maltratava, mandava o cara embora. Depois que passava o efeito, ficava no cantinho lá chorando, com remorso, irmão Zé. E a Sheila e a minha sogra e a Lana falava lá para ele, poxa vida, pai, você mandou fulano embora, pai. Ô pai, você viu o que você fez com fulano? E ele chorava. Mas ó, já era, está embriagado, já quebrou tudo. É igual uma pessoa que pega o carro, embriagado, depois cai em si, já era, filho. Colocou a vida dele em risco, a vida de outras pessoas. Quantos acidentes, quantas pessoas estão assim? E o objetivo aqui é trazer para você esse entendimento. Existe uma embriaguez espiritual. E hoje eu quero, em nome de Jesus, junto com você, nós vamos ser sóbrios, nós não vamos cair nessa embriaguez, nesses contos aí. Nós não vamos se deixar levar por eles, porque nós somos sóbrios. Declare essa palavra mais uma vez, sóbrios. Sobriedade, aleluia. Nós não estamos com as nossas emoções alteradas. Um alcoólatra está com as emoções alteradas. Um embriagado fica com as emoções alteradas, mas nós não. Nós temos discernimento. Nós somos os filhos da luz. Nós não estamos andando na noite. Quem anda na noite é embriagado. Nós não, nós somos do dia. Amém, povo de Deus? Vai lá para Daniel 12, verso 10. Só para fortalecer mais isso aí. Sandrão, deixa Deus te usar e pega um pouquinho de água para o pastorzão lá. Daniel capítulo 12, verso 10. Aleluia. Daniel 12, 10. Rodrigão, leia aí para nós.
Qual é o grupo que nós somos? Nós somos o grupo dos sábios. Então tem os ímpios. Daniel está falando a mesma coisa que Paulo e que Jesus falou em Lucas 21. Está conectado. Você vê que não tem é uma harmonia as escrituras. Você vai ver isso. Nós vamos ver isso de forma poderosa. É por isso que eu amo a Bíblia. É conexão, irmãos. Daniel está falando sobre o fim e ele diz a mesma coisa. Muitos serão purificados, aperfeiçoados, viverão a sua vida, mas outros continuarão praticando a impiedade. Nenhum dos ímpios dará ouvido a essas palavras. Tampouco buscarão entendimento. Mas os sábios prudentes, sim, estes entenderão. Então, em nome de Jesus, nós fazemos parte desse grupo aí, daqueles que serão sábios, os que têm discernimento, os filhos da luz, os que estão alinhados, sóbrios, que não andam como aqueles que andam de dia. Mais um texto e a gente fecha esse assunto. Corre lá em Efésios capítulo 5, mais um texto para você ver a conexão das escrituras, falando sobre o mesmo tema. Capítulo 5, verso 15 ao 18. Aleluia. Efésios 5, 15 ao 18. Mesmo texto, mesmo assunto. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios. Oh glória, amém, povo de Deus? Aí Paulo fala aqui, aproveitando bem cada oportunidade. Como é que está escrito aí? Meu Deus, discernimento do tempo, irmão. Mais uma vez, discernir o tempo. Já parou para pensar? Vou fazer 40 anos de idade. Vou fazer 40 anos. Então, eu fiz uma conta aí. Eu só tenho mais 30 anos, mais ou menos aí, rapaz. Já parou para pensar? Como é que é? Eu sei disso. Não conseguiu ler nem o texto de Gênesis 3, rapaz. Ou seja, irmão, se você parar para pensar, a gente tem pouco tempo de vida. Como é que eu vou viver esse resto de vida? Qual que é o meu sonho para os meus últimos dias? Olhando uma perspectiva bem natural. Como é que eu quero terminar a minha vida? Então, tenho que andar como sábio. Remir meu tempo. Não ser tolo. Amém, povo de Deus? Aí ele diz aqui, por isso, não sejais insensatos, mas entende qual é a vontade de Deus, meu irmão. Aleluia. Por isso que estamos aqui nessa noite. Para entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Desvenda dos meus olhos, Senhor, que eu quero saber, Pai. Me revela os seus decretos. Aleluia. Aí o verso 18. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Duas ordens, não se embriagar com o mundo da dissolução, com esse mundo aí dos caras que andam na noite, mas enchei-vos do Espírito Santo para, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Como é que é? Pode falar alto. Não beber vinho. A gente trabalha isso no mundo, mas a gente também está trabalhando uma perspectiva espiritual. Essa embriaguez dos nossos dias que Jesus falou. E muitos estão andando assim. Esse dia eu estava aconselhando uma pessoa sobre as atitudes que ela está tomando hoje, baseado apenas nas emoções. E o que isso pode causar. Por quê? Porque se ela não tiver clareza, ela vai estar embriagada. E ela só vai ver a vida dela, ela só vai olhar para aquilo que ela está passando.
porque está embriagada. Então vai tomando um monte de decisão precipitada, um monte de decisão baseada em si mesmo, e não sabe o BO que está entrando. Lembra da família de Ruth? Lembra da história de Ruth? Quem lembra dessa história lá? Um rumor de fome em Belém, Abimeleque, né? Pegou todo mundo e ripa para Moabe, corre para Moabe. Meu Deus, então tem que tomar cuidado, gente. Tome cuidado, você é filho da luz, amém? Amém? Você é filho da luz, toma cuidado. Não vamos nos deixar ser levados pela essa embriaguez, mas vamos nos encher do Espírito Santo. Então tem muita coisa aí envolvida nessa embriaguez. Eu nem vou tratar desse assunto aqui, porque senão a gente só ficava nele. Mas muita coisa, então tome cuidado. Você é sóbrio e devemos estar vigilantes para que possamos ser filhos da luz. Agora nós vamos para um segundo ponto aqui, que eu quero trabalhar com vocês, é sobre se nós somos filhos da luz e se nós estamos aguardando o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor? Por que se fala tanto sobre o dia do Senhor? Quem sabe o que é o dia do Senhor aqui? O que é o dia do Senhor, povo de Deus? A vinda do Senhor, segunda vinda, arrebatamento, glória a Deus, Jesus está voltando, amém, povo de Deus? Esse é o dia do Senhor, que é mais tratado na palavra de Deus, e existem muitos textos que falam sobre o dia do Senhor. Então nós estamos vivendo de forma clara, discernindo os tempos, se preparando para o dia do Senhor, amém? Para isso, o objetivo é preparar um povo para o Senhor. E por isso que nós devemos estar com os nossos olhos abertos, vigilantes, acordados, né? Sejamos filhos da luz, para não sermos surpreendidos no dia do Senhor. Então o dia do Senhor é a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, o dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. E nós precisamos discernir os tempos para estarmos preparados para o dia do Senhor. É verdade que Jesus falou que ninguém sabe nem o dia nem a hora. O dia e a hora nós não sabemos, ninguém sabe. Mas nós podemos discernir os tempos e as épocas. Amém? O dia certo da vinda do Senhor ninguém sabe. Ninguém pode chegar batendo o peito, Jesus vai vir amanhã. Ninguém tem esse poder, essa autonomia. Mas nós podemos discernir os dias e as épocas. Porque nós temos os olhos espirituais. Somos homens e mulheres que temos discernimento sobre os tempos. E olhando o cenário de hoje, o que você acha? Está perto ou está longe? Hã? Mais perto do que nunca. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sobre a vinda do Senhor. Verdade. Sejam sóbrios, vigilantes. Então eu quero trazer para vocês, irmãos, um entendimento aqui, bem simples para você compreender a palavra de Deus. O objetivo é esse, amém? Estamos falando sobre o fim dos tempos, estamos falando que precisamos estar preparados, e estamos falando sobre a vinda do Senhor. Toda vez que você lê a Bíblia, eu quero criar aqui uma timeline da Bíblia. Quero que você entenda a Bíblia. Você vai olhar a Bíblia agora e você vai entender a Bíblia dentro dessa visão aqui. Então abra o Salmo 90, vamos lá para o Salmo 90, e a gente já vai crescendo aqui. Salmo 90, verso 2. Eu quero preparar você para a gente estudar sobre Apocalipse, mas antes de estudar Apocalipse, eu preciso preparar seu coração, porque senão você só vai ter medo. Porque quando fala de Apocalipse, qual que é a visão nossa? Vixe, cara, o couro vai comer para o nosso lado, meu Deus do céu. Na realidade, ninguém quer que Jesus volte. A gente tem medo, porque foi colocado em nós
uma visão que esse dia vai ser horrível. Meu Deus. Tô parecendo quem? Clark Kent. É? Salmo 90, verso 2. Não, deixa eu ver se é o verso 2. Acho que é o verso 1 que diz aí. Como é que está escrito o verso 1 na sua Bíblia aí? Qual que é o versículo que fala de eternidade e eternidade? É o 2? Então lê o 2 aí, gente. Aleluia. Ô glória. Eternidade. A primeira palavra que eu quero que você marque aí, eternidade. A Bíblia está dizendo aí que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então eu vou colocar outra eternidade aqui embaixo. Aqui, ó. Eu comprei esse negócio só por causa disso aqui, tá, irmão? Eu sou esquerdo, então minha letra é de doutor. A Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele reina de eternidade a eternidade. Amém? Segunda palavra que eu quero que você anote aí é a palavra plano. Plano ou propósito. Propósito. Ixi, errei. Propósito. Pode ser também vontade. Terceira palavra que eu queria que você anotasse aí é a palavra criação. Aleluia. Calma que a gente vai chegar lá. Criação. Próxima palavra. Queda. Queda. Próxima palavra. Redenção. E a última palavra, consumação. Amém? Pegou aí? Toda vez que você lê a Bíblia, vamos ler a Bíblia com essa cosmovisão. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Esse é o nosso Deus. Lá na eternidade, o nosso Deus estabeleceu um plano, o seu propósito. Aonde foi que Deus estabeleceu o plano? Aonde, gente? Na eternidade. Amém? Ele estabeleceu o plano. Vamos ler um texto aí que fala um pouco sobre esse plano de Deus, Efésios 1, 3. Está acompanhando, gente, ou não? Está dando para entender aí? Está anotando? A gente está falando sobre tempos e estações, amém? Então a gente está entendendo a Bíblia. Por isso que tem muita gente que lê a Bíblia e não entende nada, porque não está com o óculos certo. Então a gente está colocando o óculos certinho aqui para a gente entender a Bíblia. O óculos mais puro possível. Entendendo a Bíblia como uma narrativa, como uma história do plano de Deus. Então lá na eternidade, no início da eternidade, fora do Cronos, Deus estabeleceu um plano. E olha o que diz Efésios capítulo 1, verso 3, sobre o plano de Deus. Efésios 1, verso 3 em diante. Está acompanhando aí, pastor André? Amém, negão? Aí atrás está acompanhando? Amém, Claudião? Vamos lá, gente. Isso aqui vai mexer com a sua vida. A partir de hoje você vai ler a Bíblia diferente. Verso 3 em diante, 3. Amém? Vai ler, Sandrão? Olha, caramba, mano. Vai lá então.
Pode ler, vai lendo aí, daqui a pouco eu paro, vai lá. Aleluia. Pode ler. Beneplácio. Leu 10, tá bom. Na terra, aleluia. Você talvez não entendeu ainda, mas vamos lá. Então, na eternidade, nós estamos falando da eternidade. Antes de tudo, Deus estabeleceu um plano, um propósito. E aí o texto diz, Paulo diz que esse propósito, ele é eterno. É a vontade suprema de Deus. O beneplácito, essa palavra é difícil, né? Beneplácito da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, o plano de Deus. Então, lá antes de tudo, Deus estabeleceu o que, irmãos? Um plano, e esse plano ele colocou aí, nesse plano, escolha. Então, antes de tudo, antes de céu, terra, já tinha escolha. Deus escolheu o quê? Um povo para si. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Então aqui, irmãos, antes de tudo, hein? Antes de tudo, Deus já estabeleceu lá um plano. A Trindade se reuniu, estabeleceu um plano. E nesse plano eterno está incluído eu e você. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Só que a Bíblia, ela é a história de Deus. E Deus é o centro da Bíblia. É o que vemos no verso 10 aí. Jesus, tudo vai convergir para Jesus. Nós estamos no plano de Deus, mas nós não somos o centro do plano de Deus. E isso é muito importante, porque a gente acha que a gente é a bolacha a última bolacha do pacote. Nós estamos no plano, amém? Mas o plano é de quem? Então fala, o plano é de Deus. Fala aí que a vontade é de Deus. E é a vontade dele que vai prevalecer, amém? Tá bom? Então ele é o centro de tudo. Tudo é por ele e para ele. Quando Paulo estudava sobre a vontade de Deus, ele ficava assim. Ele não ficava duvidoso, ele ficava como o louvor que ele cantou em Romanos 11:33. Ó, profundidade das riquezas. Porque dele e por ele. É assim que a gente tem que ficar quando lê a Bíblia. Não é ficar confuso, é a gente se submeter e falar, meu Deus, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus propósitos, os teus desígnios, a sua vontade. Quem pode dar conselhos a Deus? É assim que nós devemos ficar ao estudar a palavra de Deus. Porque Ele estabeleceu um plano. E aquilo que a gente mais declara, né? A vontade de Deus, ela vai prevalecer. Não é isso que a gente declara? O Deus está no controle. Amém? Você crê nisso? Então a gente sempre declara isso. Isso foi estabelecido aonde? Lá na eternidade. Lá na eternidade, então, Deus já tinha um plano, Ele já estabeleceu um plano. E dentro desse plano, segundo o texto que nós lemos aqui de Efésios, que nosso querido irmão Sandro leu, diz que Ele nos elegeu para sermos seus filhos. Ou seja, antes de tudo, Deus já tinha no coração família, irmão. Família é projeto de Deus, amém?
Então já estabeleceu isso porque Deus é família, Ele é a Trindade, uma comunidade. Então lá na eternidade, pastor, Deus já estabeleceu que Ele teria um povo escolhido. Quem se sente escolhido por Deus aqui, irmão? Não, deixa eu ver, quem se sente escolhido por Deus aqui de verdade? Amém. Por quê? Porque lá na eternidade Ele já me escolheu. Isso tem que mexer até com o nosso louvor. Eu gosto de louvores que falam sobre isso. Sobre Cristo, sobre o seu plano, sobre a sua soberania. Isso, principalmente nesses dias de crise, irmão, pensar sobre os atributos de Deus é poderoso. Isso te faz crer que Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz aqui, nos predestinou. Essa palavra aqui é uma palavra que tem muito problema aí nas cosmovisões. Lembra? Predestinação, o pessoal tem medo dessa palavra, mas é uma palavra simples, fique em paz, tá bom? Então lá na eternidade, Deus já colocou no coração dele o sonho de Deus, o plano de Deus, escolher um povo para ser o seu povo, escolhido, seus filhos, aleluia. Ou seja, já na eternidade ele já era pai, amém? Glória a Deus. Você vai ler em Apocalipse, eu não vou trabalhar esse texto, mas também diz que já lá na eternidade, o Filho Cristo já foi entregue na cruz. Antes da queda aqui, ó. Antes disso aqui, ó. O plano da cruz não foi aqui, ó. Porque a gente quando olha, fala, não, então Deus ele criou um plano B, né? Então, viu que o negócio ficou bagunçado, então ele, opa, vamos criar um plano B, o que a gente vai fazer? Aí Jesus levantou a mão, tá bom, eu vou lá resolver esse problema aí. Não, irmão, isso aqui já foi decidido aonde? Aonde, gente? Na eternidade. Por isso que nosso Deus é poderoso. Ele já decidiu lá, já estabeleceu o plano, e o plano de Deus não adianta, irmão. Passa o céu, passa a terra, mas o plano de Deus, a vontade de Deus não passará. Então ele estabeleceu que o ser humano, o seu povo iria glorificar o seu nome. E aí então, vem para a terceira etapa. Então ele começa a criar. Aí entra aí Gênesis 1 e Gênesis 2. Amém? Então tenha isso na sua mente, para você entender a Bíblia. A gente está fazendo um panorama da Bíblia aqui. Então Deus começa a criar. Gênesis 1, Gênesis 2, a criação. Glória a Deus, estabelecendo um plano, criou o homem e a mulher para serem seus filhos, para louvor da sua glória, aleluia. Então toda vez que você lê Gênesis 1 e 2, lembre-se disso, no início, a criação, por causa do plano. Aí aconteceu terceiro ponto aqui, das Escrituras, que é está entendendo aqui, irmão? Queda. Aí aqui entrou um grande problema. Aí aqui responde muitas questões nossas hoje. Até hoje no grupo lá, o pessoal, meu Deus, como pode? Que mundo é esse? 3 crianças foram mortas, inocentes lá em Santa Catarina. Quem viu? Meu Pai do céu, o mundo está de cabeça para baixo. Está um caos. Corre, 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 não sai do lugar. Qual que é a origem disso? Queda. Essa queda aconteceu aonde? Gênesis 3. Amém? Nota aí Gênesis 3, você que não sabe. Depois você lê na sua casa. Gênesis capítulo 3. A queda, caos. Na queda, a criação ficou descontrolada. O ser humano foi depravado, pecou. Então acontece todo um desdobramento aí, que talvez você que está assistindo o Gênesis aí, está entendendo um pouquinho aí, de todo o caos que está no mundo. Então a origem do sofrimento está onde, gente? Aqui, ó, na queda, amém? Esse pedaço aqui é importante para a gente compreender as Escrituras. Queda, o pecado. O homem quebrou o pacto, a aliança com Deus, se desviou. Antes, Deus era a referência. Agora, a partir da queda,
visão toda deturpada da vida. Cada um tem a sua visão. Queda. Mas, lá na eternidade mesmo, Efésios 3:7 aí diz, ele não foi pego de surpresa, entrou o processo da redenção. Então, de Gênesis 4 em diante, começa-se então um processo de redenção. Alguém sabe o que é redenção? Arrisca falar, não? Resgatar, redimir, restaurar, trazer de novo a sua origem. Deus tem um plano, amém, gente? E o plano de Deus não se frustra. Não é porque houve isso aqui, ó, que perdeu o controle, não. Deus está no controle. Então, já entrou o plano de Deus, dentro do plano de Deus entrou a redenção de todas as coisas. Então, quando você lê a Bíblia, é isso. Antigo Testamento vai vir esse desdobramento aí de todo esse processo de redenção. Você vai ver lá de Gênesis 4 em diante, Caim e Abel, o homicídio, o caos no mundo, depois você vai ver a questão da Torre de Babel, todo aquele processo, dilúvio, aí vem a escolha de Abraão, está tudo dentro desse plano de redenção. Qual é o ápice desse plano de redenção? Posso usar vários textos aqui para isso, mas vamos usar o mais conhecido. Gênesis 3:16. João 3:16. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na plenitude desse tempo, desse propósito de Deus, veio Jesus Cristo cumprir esse plano de resgate. Então aí você, igual meu amigo corintiano que está ali, que está caminhando com a gente aqui, falou, pastor, eu não conheço muito da Bíblia. Então, toda vez que a gente cantar aqui sobre Jesus Cristo, sobre salvação, a gente está falando de que Jesus veio, pessoalmente, botou o pé na lama, na sujeira, o verbo se fez carne. Por quê? Porque tem um plano de Deus. Ele criou todo, a criação é para a sua glória, é para louvor da sua glória. E não tem essa, irmão. Nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? E Ele já elegeu, já escolheu um povo para si, que vai glorificar o seu nome. E aí, vem Jesus Cristo dentro desse plano de redenção, para redimir, para resgatar, para trazer tudo de volta para o lugar. Você percebe que as coisas estão fora do lugar? Sim ou não, mano? As coisas estão fora do lugar, cara. O ser humano tenta para lá e para cá e não sai do lugar. Sua vida, você corre. Por isso que a gente sempre prega, sem Jesus não dá. Jesus é a solução, Ele é a saída para a nossa vida. É o plano perfeito de Deus. Toda vez que eu canto sobre um louvor que fala do plano perfeito de Deus, eu preciso estar dentro desse plano, porque qualquer outro plano vai dar com os burros no rio. Não vai ter propósito, não vai ser bem sucedido. Então eu preciso de Jesus na minha vida, aleluia. Nós precisamos dele, ele é o centro da nossa vida. Por isso que estamos aqui hoje, amém? Para buscar Jesus, entender sobre a sua palavra e entrar dentro desse plano. Então a Bíblia, ela vai contar essa história aqui, a história da redenção. O Antigo Testamento está aqui, irmãos, até esse momento da redenção. Para quê? Para que ele está redimindo todas as coisas? Para entrar aqui, ó, na consumação. Essa palavra consumação, a gente interpreta ela de um jeito estranho. A gente acha que consumação é o fim. Ah, acabou, já era, consumou. Consumação é o objetivo alcançado.
Quando a Bíblia fala de consumação, ela está falando da eternidade aqui, ó, o objetivo desse plano. Então, o plano de redenção de Deus na sua primeira etapa vem em Jesus, na sua primeira vinda, na cruz. Para que esse plano seja concluído, é necessário a consumação, e na consumação aí entra a segunda vinda de Jesus. Por isso que a segunda vinda de Jesus é importante. É um dos temas centrais do Evangelho. Falar de Apocalipse não é curiosidade. Não é para matar a curiosidade. Eu quero saber quem é o anticristo. Falar de Apocalipse, falar desses assuntos é falar da consumação. A gente está falando do quê? Do plano de Deus. Toda vez que se fala sobre a vinda de Jesus, vai ter essa expressão maiúscula. O grande dia. O dia da consumação. O dia em que o propósito de Deus vai ser estabelecido. A redenção completa. Então a gente está dentro desse processo de redenção. Já começou em nossas vidas no dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aleluia! Jesus entrou na nossa vida e já começou esse plano. Mas ainda nós estamos nesse tabernáculo de carne dentro do processo e estamos aguardando ansiosamente a consumação. Estamos aguardando ansiosamente a vinda do Senhor. Mas foi ensinado para a gente que a vinda do Senhor é um pior dia. Vai acabar com os meus planos, pastor. Poxa, eu fiz tantos planos. Casar, comprar. Como é que Jesus vem logo agora? Nem casei ainda. E a gente tem essa visão, está todo mundo com medo, porque não tem discernimento. Mas se a gente tirar esse óculos aqui e colocar na gente aí, sair da noite, da embriaguez, ser sóbrio, nós vamos lutar por esse dia aqui, ó. Nós vamos ansiar esse dia. E assim como Pedro, vamos trabalhar para apressar a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, o mundo está clamando por esse dia. É só olhar ao seu redor, está clamando. Não adianta, não crie expectativa no homem. Sabe essa expectativa nossa, é só Cristo que vai vir na sua segunda vinda, no grande dia, para colocar as coisas nos seus devido lugar. Enquanto isso, vai ter gente boa, honesta, de Deus, passando por cirurgia delicada. E aí você se questiona, meu Deus, tanta gente ruim no mundo. Por quê? Porque houve uma queda. E a queda gerou esse caos aí. Essa divisão. E precisamos entender, irmãos, que aqui na eternidade, lá no início de tudo, já tem um plano. É a história de Deus, não é a minha história. É a história de Deus. Pela sua misericórdia, Ele me colocou na história. Como um filme. O filme lá tem o seu início, todo o seu desdobramento, seus momentos ali, para chegar no seu objetivo final. Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é Senhor de eternidade a eternidade. É tudo sobre Ele, nada sobre nós. A misericórdia dele foi tão grande que Ele me escolheu e te escolheu e te colocou dentro do plano. Te colocou dentro do plano dele. Ele iluminou sua mente. Oh, glória a Deus, irmão, isso é um privilégio. Não sei se você já está entendendo, mas é um privilégio. Porque a nossa vida aqui, se você ler no Salmo 90, depois você lê esses textos, Salmo 90 vai falar sobre isso. É pó. É de 70 anos e olhe lá. E o Salmo 90 foi escrito por Moisés. Então nossa vida aqui, ó, é vapor. Pode falar. Alvo. É igual você tem um objetivo na sua vida, um alvo a ser alcançado.
Então, se eu viesse aqui para os irmãos e começasse a descarregar todo o conhecimento de escatologia, fim dos tempos, anticristo, volta de Jesus, 7 selos, trombetas, você não ia entender, eu não ia compreender, porque eu tenho um óculos e aí eu fico com medo, aí eu fico com receio. Vamos ler então rapidinho Apocalipse capítulo 1, só para você ver e te dar um gostinho, colocar um pouquinho de mel na sua boca, para você ficar empolgado. Vamos ler Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Aleluia. Está anotando? Está entendendo? Finalização. Objetivo alcançado. Mas não que acabou. Processo, finalização, é o que eu queria, é o meu objetivo que eu lutei a vida toda. Né? Lutei a vida toda para ter a minha casa própria. É igual um casamento. O fim de um noivado é o início de um casamento. Acabou o noivado, sim ou não? Acabou, não tem mais noivado. Mas acabou para algo melhor, maior, mais sublime, mais poderoso. Ápice, lua de mel, filhos, boletos e todos os desdobramentos de uma vida a dois. Está entendendo, pastor? Então, a consumação, a gente vai falar sobre fim dos tempos. Esse é o nosso objetivo aqui. Trazer clareza sobre as épocas. Mas para entender isso, eu tive que dar toda essa volta aqui, para a gente abrir nosso coração para entender e entender que esse período aqui é o mais importante da história da Bíblia. E a Bíblia, ela se resume nisso. Eternidade, aí vem o plano, ela vai revelar esse plano, do seu começo ao fim. Está revelando o plano, aí vem a criação, a terra, o ser humano, todas as coisas, os céus e a terra manifestam a glória do Senhor. Aí houve aqui um grande problema, um conflito, que isso aqui, essa queda aqui dá bololô para explicar esse negócio, né? Mas que estava dentro do plano, estava. Agora não adianta querer perguntar para mim, porque tem coisas que não dá para explicar. E aí vem o quê? Um processo de redenção. Abraão, Moisés, Davi, toda a história, povo de Israel, processo de redenção, igreja, cruz, aleluia. A cruz não é o fim. Sabe, a gente tem a ideia, aceitou Jesus, é o fim. Não, aceitou Jesus é o ponto de partida para esse processo de redenção aqui, ó. E a gente está dentro desse plano de Deus aqui, para a glória do nome do Senhor. Para chegar onde? Na consumação, no fim. Vamos ler aí Apocalipse 1, verso 3, aí eu encerro agora. Perdão pela demora, tá? Quem pode ler para mim? Do verso 1 ao verso 3. Aleluia, glória a Deus. O texto já começa falando de luz, revelação. Então Apocalipse não é um livro enigmático, Apocalipse é a revelação. Amém? Não tenha medo não, Apocalipse é de Deus, amém, povo de Deus? É de Jesus, é Bíblia. É a revelação, é para os filhos da luz. Amém? Filho da luz. E aí tem uma promessa. Por que nós vamos ter que estudar Apocalipse? Porque o verso 3 diz que bem-aventurado. E o que é a palavra bem-aventurado? Feliz ou mais do que feliz. Felicidade plena. Então, feliz é o sujeito que lê. Glória. E
ouve e também guarda a profecia desse livro. Ler, ouvir e guardar. Fica de pé em nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham pegado alguma coisa aí, pelo menos essa questão de entender por que estamos aqui hoje. Nosso objetivo aqui hoje. Então vale a pena. Eu sei que você tem seus compromissos, você trabalha, você acorda cedo, tem muito desafio na sua vida, mas baseado em Apocalipse 1:3, você é mais do que feliz. Você é mais do que feliz porque você vai estar ouvindo, lendo e guardando essas profecias aqui e entendendo a revelação de Deus para as nossas vidas. Feche os olhos, vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por esse tempo, por esse início, Deus, de estudo acerca da Tua Palavra. Estamos nos aprofundando, Senhor, nas Escrituras, e eu creio que isso vai mudar nossa vida, nossa maneira de viver, nossa maneira de ver a vida, Senhor. Vai mexer até com os nossos planos pessoais, porque nós estamos, ó Deus, aqui para agradar o Senhor. O Senhor nos escolheu, somos Teus filhos, Seus servos, ó Pai amado, e eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar aqui junto com os meus irmãos. Abre a nossa mente, tire as vendas dos nossos olhos, ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, romper, Senhor, com todas essas estruturas de bloqueio das nossas vidas, e que possamos crescer nas profecias bíblicas, nas Escrituras, Senhor, para que tenhamos clareza, sejamos os filhos da luz, e possamos viver, Senhor, preparando, Senhor, habilitando pessoas e agradando ao Senhor, vivendo para a sua glória. Nos despede debaixo da sua graça, debaixo do seu amor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus aí. Mais umas 2 ou 3 aulas nós vamos entrar nessa apostila. Ela é totalmente gratuita, porque é da internet. É um curso bíblico online. Porém, só vai ter o trabalho de pagar para encadernar ela. Se você tiver interesse, depois vou ver certinho quanto vai custar. Não vai passar de R$100, coisa desse tipo. Entendeu? E aí, daqui a uns dias, nós vamos entrar aqui, Apocalipse simplificado, e você vai ficar bom de Bíblia para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Obrigado aí pela paciência, por estar conosco aqui. Deus abençoe. Espero que tenha sido bênção para a sua vida, em nome de Jesus.